E se eu te dissesse que o dilúvio não é apenas uma história antiga, mas um evento que deixou marcas no mundo inteiro e que aponta diretamente para Jesus Cristo? O que você sabe sobre o dilúvio pode estar incompleto. O relato do dilúvio não aparece apenas na Bíblia. Civilizações antigas ao redor do mundo preservaram histórias sobre uma grande inundação. Entre elas estão os registros da antiga Mesopotâmia, como a Epopeia de Gilgamesh, além de tradições gregas, hindus, chinesas, nórdicas e até ameríndias. As histórias são diferentes, mas a memória é a mesma. Isso levanta uma pergunta inevitável. Será que todas essas culturas estão ecoando um mesmo evento real? Segundo o relato bíblico, o dilúvio não foi um acidente natural, foi um juízo. A humanidade havia atingido um nível extremo de corrupção. O texto diz que a maldade era contínua e que os pensamentos do coração do homem eram maus. Além disso, havia seres descritos como valentes da antiguidade, homens de grande poder e reputação. É nesse contexto que surge Noé. Seu nome significa descanso, alívio, consolo. Isso não foi por acaso. Deus dá a Noé uma missão: construir a arca. Mas junto com isso, Deus dá algo à humanidade: tempo. Um período de cerca de 120 anos. Tempo suficiente para arrependimento enquanto a arca era construída. O aviso estava sendo dado. Deus não traz juízo sem antes oferecer oportunidade. O texto bíblico descreve algo impressionante. Ele diz que se romperam todas as fontes do grande abismo e que as janelas dos céus se abriram. Não foi apenas chuva. A água veio de cima e de baixo. Uma das explicações propostas dentro do criacionismo é conhecida como teoria das hidroplacas. Segundo essa proposta, existia uma enorme quantidade de água subterrânea sob pressão abaixo da crosta terrestre. Quando essa pressão atingiu o ponto crítico, houve uma ruptura global. Colunas gigantescas de água foram lançadas para o alto e retornaram em forma de chuvas torrenciais. Ao mesmo tempo, o solo foi rompido, deslocado e reorganizado de forma violenta. Esse tipo de evento ajuda a explicar várias coisas que vemos hoje. Camadas de rochas sedimentares espalhadas pelo planeta, fósseis formados rapidamente, grandes formações geológicas e até mesmo o congelamento súbito de animais em regiões polares. O mundo que conhecemos hoje pode ser resultado direto de um passado catastrófico. Mas existe um detalhe pouco comentado. A Bíblia diz que a arca repousou sobre os montes de Ararat, no dia 17 do sétimo mês. Isso pode parecer apenas um dado histórico, mas não é. Após o Êxodo, Deus reorganiza o calendário de Israel, e o mês que antes era o sétimo passa a ser o primeiro. Esse mês ficou conhecido como Nisan. Agora preste atenção nisso. Jesus Cristo ressuscitou exatamente no dia 17 de Nisan, o mesmo dia em que a arca repousou, o mesmo dia em que a vida venceu o juízo. O dilúvio não é apenas sobre destruição, é sobre salvação. A arca era o único refúgio. Quem estava fora, pereceu. Quem estava dentro, viveu. Isso aponta diretamente para Cristo. Assim como a arca salvou Noé, Jesus é o único caminho de salvação. Assim como o dilúvio marcou o fim de um mundo, Cristo oferece o início de uma nova vida. E assim como houve um juízo no passado, haverá um juízo futuro. A pergunta não é se o juízo virá. A pergunta é: você já entrou na arca? Já recebeu o Senhor Jesus como seu único, suficiente, eterno Salvador?
Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, acesse o nosso site. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém.